Olá, queridos, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, receba aí na sua casa a paz, a alegria, a misericórdia e a bondade do Senhor que se renovam sim todas as manhãs sobre nós, sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre sua casa, enfim, em nome de Jesus, receba essa graça, esse presente que nós não merecemos, mas que Jesus, através da cruz, nos trouxe, os céus abertos sobre nós e tudo aquilo que o céu representa e pode nos oferecer é nosso por direito na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Mas existe algo sobrenatural, uma chave imensa que se abre, uma decisão incrível, uma decisão única, que é o ato de batizar. Isso mesmo, o ato de se batizar. Eu falo assim que aqueles que descem as águas do batismo, não apenas interfere na sua vida espiritual, como também interfere na sua vida aqui terrena, É uma chave que abre duas dimensões, uma bidimensão, que é o ato de você ser decretado filho de Deus. Então você recebe de Deus esse DNA precioso de ser filho dele, e também aqui na terra. Isso vai refletir aqui na terra, na vida terrena, porque a sua vida será transformada, aleluia! E o tema de hoje é batismo nas águas, como está descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, glória a Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do mundo, até que Ele volte, e estaremos com Ele também na eternidade. Glória a Deus por isso. Seja o nosso maior galardão, a nossa maior vitória, o nosso maior troféu é ter Cristo, é um dia vê-lo face a face, aleluia, glória a Deus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É isso que nós fazemos aqui na célula, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é então batismo nas águas? Batismo significa imersão, mergulhar profundamente, densidade plena. O batismo é um ato que fazemos e devemos ser ministrado quando e para quem quer ensinar um pouco acerca desta prática cristã que é o batismo, Então, o que é batismo nas águas? Por que a gente faz esse batismo nas águas, Como deve ser ministrado esse batismo nas águas? Para quem é esse batismo nas águas? Eu quero dizer que são para todos que aceitam essa mudança de percurso de vida, que é a decisão por Cristo, sendo Cristo o centro de tudo aquilo que fazemos. A Ele a glória, a honra, o poder para sempre, amém. Para Ele são todas as coisas. O batismo é uma ordenança clara, é uma ordem clara de Jesus Cristo para todo aquele que nele crê e confesse-o. É um selo de fé, é um selo, O batismo é um selo e deve ser visto sim como selo da justiça que vem pela fé. E evidentemente deve seguir esta fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontram registrados aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes, novamente, isso se confirma nesse Evangelho, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, você crê, aleluia, e for batizado, então você crê primeiro, depois você é batizado, será então salvo. Mas quem não crer, será então condenado. E não é isso. Não são minhas palavras, não são minhas essas palavras. São palavras de Cristo, são palavras descritas no livro da vida, que é a Bíblia. Eu não sei você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Se você crê na palavra, se você acredita que tudo aquilo que está escrito nela é verdade, então coloca isso dentro do teu coração. Se você crer e for batizado, então você será salvo.
Mas se você não crê, então serás condenado. E não são as minhas palavras, são as palavras do Eterno. Tá bom? Essa é a razão porque não batizamos e nem tão pouco validamos o batismo em crianças, porque criança não sabe o que é arrependimento, criança não tem essa noção, discernimento, né? Um raciocínio ali para dizer, não, eu tenho pecado, então eu tenho que me arrepender, então eu tenho que me batizar. Não, porque criança não tem essa consciência. E é necessário crer primeiro, e então se batizar. Primeiro eu creio, para depois eu me batizar. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor e não batizá-los, e sim consagrar, como Maria e seu marido foram, né, no templo e apresentaram Jesus ainda bebê, né, no templo do Senhor. Então, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, mas só o batizamos, né, depois que puderem crer, então professar essa fé. Vamos falar sobre a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham, né, como selo de sua fé a circuncisão, como marco, né, de que esse é de Deus, né, que esse é de Deus. Então, eram circuncisados. No Novo Testamento, a circuncisão foi então retirada, sendo vista simbolicamente agora pelo batismo. Lá em Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 e o versículo 12 nos fala, no qual também estar circuncisados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão agora de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então hoje nós nos batizamos como selo de que queremos essa vida para nós, de que queremos ser salvos, né? Só batismo, logicamente, não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus diz que quem crer e for batizado, somos salvos pela fé. E quem não crer, então será condenado. É só cremos pela fé. O batismo segue a fé e nos leva à salvação. Mas ele é o início, o batismo é o início. Isso não significa que você então, pronto, desci as águas do batismo, agora eu sou salvo, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, esse versículo está dizendo aqui, está dizendo que o batismo é o primeiro passo de fé da sua vida cristã. É o primeiro, é o selo inicial. Então é necessário sim você descer pelas águas do batismo, crer, batiza. Então ali eu tenho um caminho de salvação, né? Eu falo que todos os dias a gente precisa reconhecer os nossos erros, nossos pecados, porque todos os dias, como diz a música do Thales, né? Todo dia o pecado vem, todo dia ali a porta, né? Bate ali na porta o pecado, querendo entrar, seduzindo os nossos olhos, nosso coração, e às vezes a gente deixa entrar, infelizmente a gente deixa entrar, né? O pecado em nossas vidas. Mas aí existe, então, por enquanto, nós estamos vivendo um tempo da graça. Isso significa o quê? Que hoje ainda tenho perdão. Se eu reconhecer que sou pecador, que eu errei, me humilhar, me arrepender verdadeiramente, aí então, se eu me arrepender verdadeiramente, eu ainda tenho salvação. O Senhor, meu Deus, Ele é Pai e é fiel para nos perdoar, se caso haja arrependimento. Mas é necessário, no começo da vida cristã, crer e batizar, crer e batizar, não abre mão disso. E se lembre que a nossa vida tem uma caminhada aí pela frente, tem uma cruz para carregar até o final. Então o meio da salvação, que é o batismo, é a obediência, é a palavra de Deus. Se cremos e formos batizados, aleluia, seremos então salvos. É a primeira condição, é o primeiro selo, é a primeira obediência, que você vai fazer. É um ato de fé, vir publicamente, com o seu coração você confessa, em ato público você faz essa imersão nas águas. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Mas alguém que crê deve obedecer. Por isso que primeiro eu tenho que crer. Se eu creio, eu obedeço.
Você vê que é uma linha de raciocínio, lógico, né? Então, se eu crer, eu vou obedecer. E se eu obedecer, então eu vou me batizar, porque eu obedeço, eu creio, então eu vou me batizar. É uma ordenança de Cristo. E isso deve ser, então, realizado. E para sermos chamados também filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos filhos de Deus. Mas nós só recebemos esse título de filhos, presta atenção, se quando a gente então descer as águas do batismo. Lembra quando Cristo desceu as águas do batismo? O que aconteceu? Uma pomba desceu do céu. E o mais importante, essa pomba simbolizando o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, quando a gente se batiza, o Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre você, aleluia. E os céus então se abrem, dos altos céus, uma voz gloriosa do Deus Pai, dizendo orgulhosamente, Deus declara sobre seu Filho Cristo. Deus declara, este é o meu Filho, a quem me comprazo, a quem eu me alegro muito, a quem eu me orgulho. Então, quando a gente descer as águas do batismo, Deus vai dizer, os céus entram em festa, porque Deus vai declarar, Deus vai bradar dos céus, este é meu Filho, esta é minha filha, no qual eu tenho orgulho, no qual eu me alegro, aleluia. E a festa nos céus, a festa na terra, uma ligação eterna aqui na terra com a ligação nos céus. A glória a Deus por isso, aleluia. É tão lindo, é tão empolgante, é tão contagiante isso, porque eu quero que você que ainda não é, que seja em nome de Jesus a partir de agora. Tenha essa consciência dentro do seu coração de se converter, de não querer mais esta vida, de querer mudança de vida através do batismo, através dessa imersão nas águas. Eu quero declarar aqui sobre tua vida, se você ainda não é, será em nome de Jesus. Creia nisso, receba essa palavra de todo o meu coração. Não são palavras do pastor Fábio, mas são palavras do Eterno, descritos no livro da vida. E se você crê naquilo que está escrito, então você está em desobediência, é necessário obedecer. Obediência abre tantas portas, porque é uma chave de grande sucesso sobre nós, a obediência. Então crê, você crê, então seja batizado em nome de Jesus nas águas. Entre em contato com a Lidiane, entre em contato comigo, com a pastora Maria, porque logo teremos um batismo, teremos uma data de festa aí. Então, eu quero convidar você, tá, a declarar com fé que Jesus Cristo é o único Senhor suficiente na nossa vida, não tem outro. E que você possa então descer as águas do batismo, se você ainda não, para ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Que os céus possam se abrir sobre você e se alegrar nesse grande dia de festa, amém? Um beijo do pastor Fábio para todos vocês. Glória a Deus, amém, aleluia.